Boa tarde a todos. A gente vai dar início à apresentação, né, do seminário apresentado à farmacologia do glaucoma. Nosso grupo é composto por mim, Deusani Santos, pela Lidiane Ferreira e pela Larissa Nunes. Eu vou estar explicando, né, assim, basicamente um pouco sobre o que é o glaucoma. É, O glaucoma é uma doença, né, que ocasiona o olho, né, do paciente, que ele caracteriza por o aumento da pressão intraocular por uma fragilidade, né, no nervo óptico. Essa doença, ela acomete 1 a 4% de pessoas, né, acima de 40 anos de idade, e a sua prevalência, né, com idade em todas as populações, de acordo com a Organização Mundial, né, de Saúde, a OMS. E a principal causa, né, é cegueira, né, irreversível, né, no mundo. E ela pode ser classificada como dois tipos, né, como duas categorias, que é o glaucoma ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. Bom, só para a gente ter uma visão, basicamente, o olho normal, ele tem um fluxo, né, de humor ocoso, né, através do canal é, sendo drenado. Esse líquido, o humor ocoso, ele é um líquido transparente, né, constituído com água e sais. E a sua função é nutrir, né, a córnea, né, do olho. E esse olho do paciente, quando acontece, né, ocasiona essa doença, que é o glaucoma, o canal, né, de drenagem, né, ele vai ser bloqueado, né, e vai haver um acúmulo de fluidos, né, e esse acúmulo, ele vai aumentar a pressão, né, danificando os vasos sanguíneos e os nervos ópticos. É, de acordo com a classificação, né, o ângulo aberto, ele é conhecido, né, como glaucoma crônico simples, né, como eu já tinha dito, ele afeta geralmente as pessoas acima de 40 anos e que é representado aí por 80% dos casos. O tipo mais comum não apresenta sintomas, né, até a fase mais avançada da doença. Isso dificulta um diagnóstico, né? Consequentemente, o seu tratamento será precoce, né? Ou seja, a pessoa que tem, né, essa doença, que é o glaucoma de ângulo aberto, ele não vai mostrar sintomas de imediato, né? Vai ser lentamente, né, ocasionando, né, esse paciente e com um tempo, com o passar do tempo, que a pessoa vai sentir, né, uma perda de visão lenta, né, e por ser lento, né, ele é um diagnóstico de tratamento tardio, né, e com fatores de risco, né, que pode levar a cegueira, né, e ou até a perda de visão. O tratamento ele é feito com o uso de colírios, a laser ou cirurgias, né, para reduzir a pressão ocular. E geralmente pode ocasionar, né, sucesso com o tratamento clínico, desde que o paciente siga esse tratamento adequado. O glaucoma de ângulo aberto, ele é crônico, né? Ele não tem cura, mas se esse paciente seguir os tratamentos adequados, ele vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Já o glaucoma de ângulo fechado, ele geralmente ocorre em pessoas portadoras de hipertropia, né, com olhos menores, né, aquelas pessoas que têm
anatomia, né, de olhos menores e que o íris é mais próximo do cristalino, na região pupilar. É mais próximo, né, do local de drenagem, né, do líquido, né, que é o líquido humor mucoso. E dificulta, né, essa drenagem, consequentemente, né, vai aumentar a pressão ocular. Ele pode apresentar sintomas como dor ocular, embaçamento visual, né, a pessoa começa a ficar com o olho meio embaçado, não consegue enxergar, sintomas como náuseas, vômitos, né, aquele olho vermelho, vermelhidão, visão, né, com aquele halo, né, colorido ao redor de luzes e dor de cabeça sinalizada, né, e que pode ser bastante doloroso para o paciente e pode ser, dependendo, né, pode ser de emergência, né, para esse paciente. Bom, já o glaucoma congênito, né, é uma condição rara que acontece, né, e ele normalmente afeta desde recém-nascido até crianças por volta de 3 anos de idade. Consequentemente, né, falado que a criança, né, ela podem ter, né, de acordo com parentescos que já têm, né, essa doença já. Ela isso afeta funcionalmente os nervos ópticos e leva à cegueira, né, ou casos de não seja, né, o tratamento a tempo, né. Essa criança ela tem que fazer um exame, né, à base de detectar condições, né, que pode ser feito ainda, né, na maternidade, né, que o nome é teste do olhinho. Essa criança já recém-nascido, né, ela já tem que estar fazendo esse teste, né, que é o teste de olhinho, né, porque dependendo, né, do seu histórico, do histórico familiar, pode estar, essa criança pode estar tendo, né, essa doença, né, para isso tem que estar fazendo o teste do olhinho. Boa tarde, eu vou falar um pouco agora sobre os fármacos utilizados no tratamento do glaucoma. Para o tratamento do glaucoma, existem 9 classes de fármacos, entre elas os análogos de prostaglandina, de uso tópico, no caso colírio, beta-bloqueadores, que também seriam tópicos, inibidores da anidrase carbônica, que se encontram de forma oral ou intravenosa, inibidores da anidrase carbônica, que também são tópicos, inibidores do RH-oquinase, que é uma enzima, e diuréticos osmóticos orais e intravenoso, agonistas adrenérgicos, seletivo alfa-2, de uso tópicos. E também temos os mióticos, que são raramente usados, que são os mióticos de ação direta, agonistas cornérgicos, tópicos, e mióticos da ação indireta, inibidores da colinesterase, tópicos também. Primeiramente, vou falar sobre a classe dos fármacos análogos da prostaglandina de uso tópico. Essa classe, eles são usados no tratamento do glaucoma aberto. Nós podemos citar os fármacos bimatoprosta, latanoprosta, tafluprosta, travoprosta, que é utilizado uma gota à noite. O mecanismo de ação eles são doadores de óxido nítrico, agem estimulando receptores prostaglandínicos, com efeito hipotensor, diminuindo a pressão ocular. O mecanismo de ação no olho aumenta a drenagem uveoescleral, em vez de alterar a drenagem convencional do humor aquoso, trabeculocanalíticos. Aumento também da pigmentação da íris e da pele, possível agravamento da uveíte
Uveíte é uma inflamação na camada média do olho. Possível agravamento da uveíte, como eu disse, alongamento e espensamento dos cílios, dor muscular, articular e lombar, e também exatema. Exatema seria uma irritação na pele devido à dilatação dos vasos sanguíneos. Esses fármacos, eles possuem a meia-vida de 17 minutos até 6 horas. Absorção é pela córnea, porque é o colírio, eliminação é pela urina e metabolismo é feita no fígado. Outra classe que nós podemos falar agora é os fármacos beta-bloqueadores, que também é de uso tópico, na forma de colírio. Os fármacos são o timolol, o betazolol, carteolol, levabetazolol, levobunolol e metipronolol, que é utilizado uma gota uma vez ao dia ou uma gota 2 vezes ao dia. O mecanismo de ação baseia na redução da produção do humor aquoso por meio da atuação nos processos ciliares, na perfusão capilar e na inibição da produção de um monosfosfato cíclico da anidrase, estimulado pela catecolaminas. Essa classe também, eles são utilizados no glaucoma de ângulo fechado. São os principais no tratamento do glaucoma por ser mais efetivos. O mecanismo de ação deles no olho diminui a produção do humor aquoso, não afeta o tamanho da pupila. Outras coisas que podemos citar também são efeitos adversos sistêmicos. Por exemplo, blocoplasmo, depressão, fadiga, confusão, disfunção erétil, queda de cabelo, bradicardia. Pode surgir insidiosamente e ser atribuídos pelos pacientes de idade ou a outros processos. São seletivos do beta-1, essa classe de medicamentos. Outra classe são os fármacos inibidores da anidrase carbônica, que são utilizados no glaucoma de ângulo aberto. E essa classe, nós podemos dividir ela em inibidores da anidrase carbônica, que são utilizados em forma oral e intravenosa, e os inibidores da anidrase carbônica de uso tópico, ou seja, os colírios. Nos inibidores da anidrase carbônica de uso oral e intravenosa, nós podemos citar a acetazolamida e a metazolamida. O mecanismo de ação inibe a anidrase carbônica nos processos ciliares do olho, diminuindo a secreção do humor aquoso, provavelmente por reduzir a velocidade de formação dos íons bicarbonato, com subsequente redução do transporte do sódio e de fluidos. No mecanismo de ação no olho, já é a diminuição da produção do humor aquoso. São usados como terapia adjuvante, causam fadiga, alteração do paladar, anorexia, depressão, parestesias, distúrbios hidroeletrolíticos, cálculos renais e displasias sanguíneas, possivelmente náuseas, diarreia e perda ponderal. Nos fármacos inibidores da anidrase carbônica tópicos, nós podemos citar a bisolamida e a dorzalamida, que é utilizado uma gota 2 ou 3 vezes ao dia. O mecanismo de ação é o mesmo dos outros, que foi falado agora. E podemos falar também que o baixo risco de efeitos sistêmicos nessa classe aqui de uso tópicos, mas podem causar algum gosto ruim na boca ou eczema. A meia-vida deles é por volta de 14 horas, a excreção é renal, metabolismo hepático. E tem também, podemos falar agora também dos fármacos que são inibidores da RH-oquinase, conhecidos também como ROC. Temos nessa classe
a netarzudil, o netarzudil, que é utilizado uma gota à noite. Esse fármaco é utilizado no tratamento do glaucoma de ângulo fechado. O mecanismo de ação, eles também aumentam o fluxo sanguíneo ocular pelo relaxamento da musculatura lisa dos vasos e aumenta a sobrevida das células ganglionares da retina, inibindo a excitoxicidade relacionada ao glutamato. O metabolismo dele é de primeira passagem pelo fígado, a excreção renal, a meia-vida é de 14 a 22 horas. O mecanismo de ação no olho aumenta o fluxo aquoso convencional. E também podemos citar também sobre essa classe que pode desenvolver hiperemia conjuntival, vermelhidão, verticilados na córnea, hemorragias petequiais, subconjuntivais. E outra classe seriam os fármacos diuréticos osmóticos orais. Nessa classe, nós temos os fármacos que seria a glicerina e o manitol. É utilizado de 1 a 1,5 miligramas pelo peso corporal, por via oral, que pode ser repetido de 8 a 12 horas depois. No caso do manitol, é 0,5 ou 2 gramas por quilo de peso corporal, via intravenosa, de 30 a 45 minutos, repetir de 8 a 12 horas depois. O mecanismo de ação no olho provoca um aumento da osmolaridade sérica, que drena líquido no olho. E também podemos citar que essa classe, eles são usados para fechamento angular agudo, tem efeitos sistêmicos adversos, raramente pode causar hemorragia cerebral, insuficiência cardíaca aguda e descompensada, ineficaz em pacientes com insuficiência renal moderada e grave. Então, essa também é mais uma classe dos fármacos que são usados no tratamento do glaucoma. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade à explicação da Lidiane e eu vou falar e explicar para vocês agora, de uma forma mais ampla e detalhista, sobre os principais fármacos agonistas andronérgicos seletivos do alfa-2. Bom, inicialmente, como vocês podem observar, os principais fármacos que compõem essa classe são a proclinidina e a bromonidina. Bom, eu vou começar explicando para vocês sobre a proclinidina. Esse fármaco, ele pode ser administrado no paciente cerca de 1 gota 2 ou 3 vezes ao dia, e seu principal mecanismo de ação no olho consiste na diminuição da produção do humor aquoso, podendo aumentar a drenagem uveoscleral, dessa seguinte forma, contribuindo por causar midríase no paciente. Já a brimodina, ela pode ser administrada no paciente cerca de 1 gota em 2 ou 3 vezes ao dia, e o seu processo de mecanismo de ação consiste no processo de redução da produção do humor aquoso e principalmente do aumento do fluxo uveoscleral. É importante também lembrarmos e ressaltarmos que o pico do efeito hipotensor ocular desse medicamento, ele pode ser observado após 2 horas após o seu uso. E é importante também lembrarmos e ressaltarmos que esses dois fármacos, tanto a proclinidina como a brimonidina, eles são indicados para o tratamento do glaucoma. E é importante também ressaltarmos que a proclinidina, ela apresenta altas taxas de reações alérgicas e principalmente de taxolexia. Esses efeitos, eles já são observados e são menos comuns com o uso da brimonidina, que pode causar ressecamento da boca, e esse fármaco, ele é contraindicado em crianças menores de 2 anos por causar efeitos sistêmicos, como, por exemplo, hipertensão e taquicardia. E eles são menos comuns do que os fármacos agonistas não seletivos. Pode passar. Bom, agora eu vou falar e explicar para vocês sobre a classe dos fármacos mióticos, que são fármacos que raramente eles são usados.
eles são indicados também para pacientes que são portadores do glaucoma. Bom, inicialmente, os fármacos que compõem essa classe, como vocês podem observar, que é a classe dos mióticos de ação direta, que compreende os agonistas conérgicos, são eles, o carbachol e a pilocarpina. Inicialmente, o carbachol, ele pode ser administrado no paciente cerca de 2 gotas em 2 ou 3 vezes ao dia e possui um processo de mecanismo de ação no olho que provoca miose, dessa seguinte forma, contribuindo para o aumento do fluxo do humor aquoso. Já a pilocarpina, ela pode ser administrada cerca de 1 gota de 2 a 4 vezes ao dia no paciente, e ela também é indicada para o tratamento do glaucoma. É importante notarmos que tanto o carbachol como a pilocarpina, elas são menos eficazes no processo de monoterapia do que os beta-bloqueadores. E pacientes que possuem as pupilas mais escuras, eles devem necessitar de doses mais fortes devido à dificuldade de adaptação ao escuro. Outra classe de fármacos mióticos que nós temos é a classe dos mióticos de ação indireta, que compreende os inibidores da colinesterase. O fármaco que pertence a essa classe, como vocês podem observar, é o iodeto de ocotiovato. Ele pode ser administrado no paciente cerca de 1 gota em 1 ou 2 vezes ao dia, e seu processo de mecanismo de ação no olho consiste no aumento do fluxo do humor aquoso. Além disso, ele pode contribuir para o aumento da miose, e é importante também lembrarmos e ressaltarmos que o iodeto de ocotiovato, ele possui uma ação bastante longa, fazendo com que ele tenha um processo de inibição considerado irreversível, podendo causar catarata e, principalmente, o deslocamento da retina do paciente. Portanto, esse fármaco ele deve ser evitado ser utilizado em pacientes que possuem glaucomas do ângulo fechado por causa da sua extrema miose, que impede a sua adaptação ao escuro. Pode passar o slide? Bom, agora eu vou falar e explicar para vocês sobre os principais medicamentos que não devem ser utilizados em hipótese alguma por pacientes diagnosticados com glaucoma. Bom, primeiramente, a classe de medicamentos que entra nessa lista dos medicamentos que não podem ser utilizados por esses pacientes são os medicamentos anti-histamínicos, que compreendem a classe dos antialérgicos antivertiginosos, que são utilizados e indicados no tratamento da labirintite, como, por exemplo, o diminidrato e o Dramin. Outra classe de fármacos que nós temos, que não devem ser utilizados em pacientes com glaucoma, como vocês podem observar, são os fármacos adrenérgicos. E o principal fármaco que compõe essa classe de medicamentos é a adrenalina. Pode passar. Bom, eu vou falar e explicar para vocês agora sobre os principais fármacos que induzem o glaucoma agudo nos pacientes. Bom, primeiramente, existem vários fármacos, sejam eles de uso tópico ou sistêmico, que têm a capacidade de elevar a pressão intraocular, dessa seguinte forma, desencadeando uma crise aguda do ângulo fechado nesses pacientes. As principais classes desses fármacos que compreendem esses medicamentos são eles. Temos a primeira classe, que é a classe dos agentes adrenérgicos, que compreende a noradrenalina, a adrenalina e principalmente a dopamina. Outra classe que nós temos é a classe dos colinérgicos, que compreende o betamecol e a pilocarpina. Os anticolinérgicos, que compreende os antipsicóticos, como a cloropamazina, clozapina e perfenazina. Os antidepressivos, que compreende a fluoxetina, sertralina e citalopram. Os ansiolíticos, que compreende o alprazolam, diazepam e principalmente o pramazepam. Os derivados da sulfa, que compreende a sulfiadizamina e sulfametoxazol. E, por último, nós temos a classe dos fármacos anticoagulantes, que compreende a heparina, a argatrobana, a bisolotradina e a bisoridina. Portanto, é importante lembrarmos e ressaltarmos
que a maioria desses eventos, eles envolvem principalmente o bloqueio popular em indivíduos que são predispostos quando a pupila é extremamente dilatada, causando como efeito colateral principal dessas medicações. Pode passar. E por último, essas são as nossas referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização desse seminário acadêmico. Uma boa tarde a todos e uma excelente semana.